das doenças, nós vamos entender, interpretar o que o corpo está querendo dizer. Todas as vezes que nós passamos por um trauma, seja ele físico, emocional ou tóxico, o nosso corpo, quando nós não temos uma solução externa para o problema, o nosso corpo ele vai dar uma solução interna, com o mecanismo de nos proteger. A nossa biologia é muito sábia. Então, todas as vezes que nós passamos por um trauma, e esse trauma é mais forte do que nós podemos suportar, dependendo de como nós interpretamos aquela situação, ele vai vir na forma de um sintoma ou de uma doença. E cada órgão, cada tecido significa algo, é como interpretei aquela situação. E como que é feito esse tratamento? Existem diversas maneiras de nós acessarmos essas memórias, né? Eu sou especialista em reabilitação da coluna e eu comecei a perceber que muitas vezes as pessoas falavam, peguei peso, outros falavam, não peguei peso. Às vezes eu trabalho o que ele fazia no dia a dia, às vezes não tinha muita coerência com aquela sintomatologia. Muitas vezes nem os exames estavam me dizendo o porquê daquelas dores. E foi aí que eu tive o prazer, há 17 anos atrás, de me conectar com uma técnica que tinha acabado de chegar no Brasil, chamada microfisioterapia, que foi desenvolvida por 2 médicos osteopatas franceses, que eles estudaram todo o processo da biologia, da embriologia, e eles foram estudando tecido a tecido e foram entendendo que as memórias, elas ficam armazenadas no determinado órgão, determinado tecido, de acordo com as vivências, experiências que as pessoas tiveram naquele momento, né? Pode ter sido um trauma físico, emocional ou tóxico. Então, aí eu comecei estudando a microfisioterapia, fiquei encantada, e eu comecei, assim, aquilo que eu precisava fazer no manual, né, com RPG, com osteopatia, terapia manual, eu comecei a perceber que quando eu dava informação para o paciente, desprogramava ali com toques sutis no corpo, ele melhorava, assim, muito mais rápido. E fora que você não muda a sua sintomatologia, você muda a percepção daquela situação que a pessoa viveu, ou daquela situação em que a pessoa está vivendo, ou o que ela vive dentro da família dela. Muitas vezes nós nos sentimos vítimas da vida e o sintoma, a doença, ela vem para nos acordar. Vamos olhar aqui diferente. E quando a gente começa a interpretar dessa forma, tudo começa a fluir e a vida começa a ficar bem mais leve. Para vocês que estão no YouTube e no Facebook, dá para ver o aparelho que a Silvia trouxe, que é o Quantec, né? Isso. E é ele que tem mais de 150 tem mais de 100 mil tratamentos, isso, em forma de frequências. Então, como que é feito, então? O paciente está com uma dor e, geralmente, eu entendo que as pessoas procuram a saúde, o tratamento alternativo, quando a medicina alopática não encontra nada, né? É o meu caso, por exemplo. Uhum. E aí, no caso, a pessoa está nessa situação, ou ela realmente gosta das terapias e tal. Como que é feito? Ela vai no seu consultório, se queixa sobre a situação. Isso. Como que é feita a anamnese e o diagnóstico? Tem vários tipos de pacientes, né, de perfis de pacientes. Tem aqueles que chegam, que têm um diagnóstico médico, porque também é bom a gente olhar a causa da doença, não é só tomar o medicamento, não é só fazer uma cirurgia. Você tem que entender o que o corpo estava expressando, porque a cirurgia ela vai ter um efeito muito melhor de recuperação e o medicamento também vai surtir muito mais efeito. E também tem aqueles que a maioria que chega no paciente diz assim, olha, eu vim aqui porque ninguém descobre que eu tenho e nada surte efeito. Então, a gente precisa entender também que nós não somos só esse corpo físico. Exato. Nós temos vários corpos sutis. Como eu falei, né, anteriormente, nós somos energia e informação. E temos algo muito importante que é o nosso espírito. Sim. Então, quando a gente vai fazendo esse trabalho que é muito profundo, a gente vai indo de encontro à nossa verdadeira essência. Então, o paciente chega, vamos supor, com um problema na coluna, hérnia de disco. Então, eu vou fazer a microfisioterapia nele, que é através de toques no corpo, toques sutis, e dali eu vou pegar a informação. A gente consegue pegar a informação até da época em que esse trauma foi ocasionado. Esse trauma, ele pode ter vindo da sua pré-concepção. O que seus pais estavam vivendo, vou dar um exemplo da coluna vertebral, tá? Vamos supor, de problemas na lombar. Os seus pais, na sua pré-concepção, antes de você ser concebido, estava passando por sentimentos de impotência ou desvalorização. O pai perdeu o emprego, ou a mãe não se sentia valorizada, alguma coisa assim. Essa informação vem para você. Então, você já fica com uma predisposição a interpretar situações da vida como eu sou desvalorizado ou me sinto impotente em.
entendeu? Pode ser na fase embrionária, situações também que seus pais viveram, que sua mãe viveu, de sentimentos de impotência, de desvalorização. Depois pode ser também no nascimento. Eu tô com medo de perder o bebê, não tenho o que fazer. Vai ser tirada a fósforo. Tem várias situações, não é algo assim matemático, né? Aí depois tem na infância, adolescência, fase adulta, e tem mais. Nós temos memórias no nosso corpo de até 4 gerações. Então, tem situações que nós estamos vivendo que é uma releitura de algo que nossos pais viveram, que nossos avós, bisavós e tataravós. Então, no nosso corpo, nós conseguimos detectar memórias a nível celular de até 4 gerações. Então, o que eu faço? Silvia, existem vários terapeutas que trabalham com essa técnica. Eu fui me aprofundando em outras técnicas também. Então, o que eu faço? Eu procuro no corpo, de acordo com o que eu achei de memória naquele dia, no corpo do paciente, a gente vai fazer uma reprogramação do inconsciente em relação àquela situação. Vamos supor que o pai perdeu o emprego quando eu era criança. E eu estou vivendo algo agora, estou com uma instabilidade financeira e estou me sentindo impotente agora. Agora eu estou fazendo uma releitura de algo que meu pai viveu lá na infância, eu captei. Vamos supor. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar no tempo e no espaço. A física quântica independe de tempo e espaço. Nós voltamos lá atrás, ressignificamos essa situação e o olhar daqui muda totalmente. E a pessoa que tem uma frequência, uma energia de impotência e desvalorização, o campo eletromagnético dela vai ficar vibrando o tempo todo isso. Então, ela vai atrair situações, pessoas que vão ser coerentes com isso que ela sente. E ela vai se sentir mais desvalorizada, ela vai se sentir mais impotente. E quando a gente muda isso, muda tudo. Porque você muda a sua frequência, você muda o seu olhar em relação às situações e você começa a entrar em contato com situações muito melhores. Depois que eu fiz isso, nós fizemos a reprogramação do inconsciente, fizemos a microfisioterapia, eu proponho para o paciente para fazer como coadjuvante o tratamento com Quantec. O Quantec é um aparelho alemão que eu comprei quando eu morava na Alemanha. Meu pai teve câncer de pulmão e eu fiquei sabendo lá, meus professores de microfisioterapia que moravam na França falaram para mim: Silvia, aí na Alemanha tem o melhor aparelho do mundo que trata a distância. Eu achei muito louco isso. Meu marido é especialista em física quântica, ele falou: como assim? E eu também. Eu falei, eu não acredito. Mas eu estava desesperada e eu achei lá na Alemanha médicos que trabalham, eles têm consultório, é muito comum, e também tinha um colega meu aqui no Brasil que tinha. E no primeiro eu mandei a foto para esse meu colega daqui, ele colocou no Quanto, e que depois eu procurei um médico lá. E meu pai começou a receber as frequências. Através da foto, esse aparelho, ele utiliza princípios da física quântica, que é o entrelaçamento quântico, é a não localidade. Então, a foto é o holograma da pessoa, é como se fosse o endereço da pessoa. Ele escaneia, dentro dele tem o diodo de ruído branco, que tem a capacidade de ler o inconsciente. Então, o que ele faz? Ele escaneia a foto. Dentro do banco de dados dele tem mais de 100 mil tipos de terapias, a informação dessas terapias. Ele seleciona que tipo de frequência a pessoa está precisando receber para se harmonizar e essa pessoa fica recebendo. Geralmente é um pacote de 3 meses e eu coloco um objetivo específico. No caso de um problema na coluna, eu estou feliz, sou grato por poder me locomover, por ter uma coluna saudável. Eu posso fazer um geral, eu estou cada dia mais feliz, saudável, próspero. Você pode colocar diversos objetivos. E a pessoa fica recebendo a frequência também. Então, cada sessão, nós vamos nos aprofundando em algo. Então, eu faço a microfisioterapia, eu peço para o paciente voltar com intervalo mínimo de 30 dias para fazer uma nova sessão, porque o corpo ele precisa desse tempo para processar e aparecer novas memórias. E o que eu percebo que as pessoas se sentem muito mais felizes. Mês passado, 15 dias atrás, eu tenho um consultório aqui em São José dos Campos e em Brasília. E eu atendi uma paciente que estava totalmente deprimida. Depois de uma semana, ela me ligou: você não está acreditando. Eu comecei a nadar. O sonho dela era aprender a nadar, com 60 e poucos anos. Ela falou: você não está acreditando. Eu estou muito feliz. Eu estou, assim, vendo a vida de maneira diferente. Tem pacientes que têm... sempre ele já sai diferente. Nunca... Eu tenho muito prazer no meu trabalho, porque
nunca a pessoa sai da forma como ela entrou. Ela já sai com uma informação diferente, ela já sai melhor. Agora, o resultado no corpo depende de cada paciente, porque o corpo ele vai trabalhando para processar aquilo ali. Tem até pacientes que têm uma sintomatologia pior depois, a dor piora para depois melhorar, porque ele revive o conflito para depois melhorar. E tem pacientes que não, que vai só melhorando e é assim que funciona. Bom, e aí eu lembro que quando eu te entrevistei da outra vez no outro meu programa, você disse que também pode receber frequências de óleos essenciais, de músicas. Isso do Quantec, né, que você está falando. Não, o Quantec ele tem diversas informações. Ontem mesmo eu fiz o Quantec para um rapaz que estava com síndrome do pânico, trabalha num banco, e ele estava com fobia de ficar no banco. E eu vi que quando ele teve a fobia, foi em setembro, e no setembro, setembro seria o aniversário da avó dele, que ele tinha como mãe também. Ele perdeu a avó dele com Covid, então ele estava naquele momento frágil do primeiro aniversário da avó, que ele via como mãe também, sem ela. E quando eu coloquei no Quantec, o Quantec falou assim, falta de mãe, olhe para sua mãe. Nossa! Ou seja, a mãe dele está ali. Ele tem, na verdade, vó é mãe 2 vezes, né? Mas vó é vó, mãe é mãe. Então, e a mãe dele é muito próxima. E o que está acontecendo agora nesse momento, ele com síndrome do pânico? A mãe está grudada nele, cuidando dele. E ele precisa disso. A criança interior dele está precisando disso. Então, ele dá umas informações, às vezes ele dá umas broncas. Ele é um pouco difícil de interpretar. O legal mesmo dele é o resultado. Então, tem frequências de florais, tem de homeopatia, frases que você precisa. Eu gosto muito quando o paciente faz os 2 tratamentos juntos. Por quê? Porque a gente ressignifica no consultório e ele é como se fosse algo que fica martelando no seu inconsciente. Você pode, você é capaz, a vida é linda. Ou a frequência, vamos supor, de uma homeopatia, de um floral, para trabalhar aquele ponto específico. Por exemplo, a cada 3 horas ele fica recebendo todas as frequências que ele selecionou, que vai no relatório, ele fica sabendo o que é. E quem é muito sensível sente, né? Eu mesma, sim, conheço muito o meu corpo, sentia o meu corpo borbulhar por dentro. Estava até pensando, será que eu estou maluca, né? Mas não é, eu sentia como se fosse dentro das minhas células mudar alguma coisa, né? E é como você falou que podia colocar tudo, eu falei, Silvia, coloca colágeno, pelo amor de Deus. Não foi? Foi. Aí você até falou assim, ai, que bom, não tinha pensado nisso, vou botar para mim também. Então, tudo que o paciente quiser, então a pessoa pode, pela primeira vez, só para o Quantec ler o que ela precisa, como também pode ir com uma situação direcionada. Sim, então são 2 coisas diferentes. O tratamento no consultório, eu atendo no consultório e atendo online também, porque online dá para utilizar outras técnicas que não sejam, né, a microfisioterapia que eu preciso tocar no corpo. Então, no consultório, eu atendo com microfisioterapia, nova medicina germânica, técnicas de reprogramação do inconsciente, biodecodagem. Online também dá para utilizar alguma dessas técnicas. E o Quantec não precisa o paciente no consultório. Eu tenho pacientes que fazem tratamento comigo que moram na África do Sul, no Canadá, na Alemanha, e só precisa da foto, nome e data de nascimento. Que maravilha. No próximo, a gente vai agora para o intervalo, no próximo bloco, eu quero que você conte para quem está ouvindo e assistindo aquela situação das batatas, sabe? Sim, sim. Gente, fica aí porque é muito interessante que ela vem trazer. A gente já volta. A número 1 do Vale 99. Vida Vale, um dos mais completos centros de especialidades em saúde da região. Referência em exames de endoscopia e colonoscopia. Programa, estrutura, tecnologia e atendimento voltados para a linha do cuidado no tratamento gastrointestinal. Mais de 16 especialidades. Profissionais capacitados em libras. Estrutura pautada na segurança e qualidade no atendimento. A Vida Vale é acreditada à ONA. Avenida Itália 190. Telefone 3609-5800. Vida Vale. Sua saúde, nossa prioridade. Bateria e extintor Tremembé. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado. Fazemos sistema leve trás. Trabalhamos com baterias para carros, caminhões, motos, tratores e estacionárias. E todos os tipos de extintores. E tem mais, falando que você escutou na 99 FM, tem desconto especial. Entre em contato agora pelo 991372600. O melhor preço da região. Bateria e extintor Tremembé. Ele
está chegando. Seu Jorge. Ela é amiga da minha mulher. Seu Jorge ao vivo em São José. Dia 14 de novembro, véspera de feriado, no Palácio Sunset. Seu Jorge, um dos maiores nomes da música nacional, em única apresentação no Vale. Seu Jorge. Ingressos antecipados com desconto na Ilha do Mel do Via Vale Garden ou pelo site ticket360.com. Seu Jorge. Final de semana. Realização Divulga Promoções e AR Produções. Hoje eu tô na tua. Ei, Márcia, você viu que a prefeitura começou as matrículas da educação infantil? Ah, que maravilha! O nome da Clarinha tá na lista de espera. Ótimo! No começo do ano, sua filha vai pra creche. A Prefeitura de Taubaté vai matricular mais de 1.500 crianças do berçário até a primeira etapa. Fique atento! A escola vai entrar em contato com quem está na lista de espera para entregar os documentos da criança e do responsável. Prefeitura de Taubaté. Compromisso com a nossa gente. No ar, Saúde em Foco. Voltamos aqui com a Silvia Castelo, fisioterapeuta, falando de saúde quântica, que é um assunto impopular ainda, né? Mas a ideia é abordar mesmo esses assuntos para levar qualidade de vida para você. Silvia, conta aquela situação para quem, porque é difícil acreditar. Como Sim. assim eu recebo um tratamento por uma frequência, à distância a gente fica meio, né? Mas eu sou prova de que funciona. Fala aquela da batata. Então, a batata foi um experimento que fizeram. Na verdade, não foi um experimento, eu acho que aconteceu por acaso. O Quanta, que ele trabalha não só pessoas, ele tem frequências para animais, para plantações, para vegetações e também para ambientes. Então, ele é muito rico. E tinha um agricultor que ele estava com a plantação de batata dele toda acabada devido os fungos, né, que tinham acabado com a plantação dele, e ele não estava conseguindo mais fazer com que ela ficasse bem, saudável, e ele contratou o Quantec, e a pessoa que fez o Quantec falou, o que representa essa plantação para você? Ele disse, tudo, é o amor da minha vida. Aí, a pessoa que fez o Quantec para ele, quem quiser, é só procurar no Google Quantec e a plantação de batatas, que vocês vão ver. E ele colocou, a plantação de batatas é tudo para mim, é o amor da minha vida, alguma coisa assim. As batatas começaram a crescer com formato de coração. Que loucura, gente. Incrível. Procura lá que tem a foto da batata. Caramba! Então, isso explica também o quanto que a gente, quando muda algo em nós, isso vai repercutir à distância, porque isso é uma informação que está indo. Muda no DNA, então? Muda tudo, exatamente. Muda totalmente a informação na base. Então, é muito legal a gente falar aqui que quando uma pessoa da família faz o tratamento, isso reverbera na família inteira. Porque para pensar, se eu tenho no meu corpo memórias de até 4 gerações, Sim. Quando eu mudo algo em mim, de alguma forma estou emanando luz para cada ser da minha família. Primeiro que somos ligados pelo sangue e pelo espírito. Tudo, exatamente. Então, existe um campo que liga todos nós e é muito comum eu atender crianças e essa informação repercutir em toda a família e muitas vezes a mãe me liga falando algo do filho, eu falo, vem você primeiro. Aí eu trato a mãe, trato o pai e a criança não precisa mais vir. Porque a criança é o espelho, né? Daquilo que ela vive. Exatamente. Então, esse tipo de terapia é muito fantástico, porque você, além de você adquirir um poder, você virar protagonista da sua história, você vai vendo as mudanças à sua volta e você vai dizer assim, yes! Você começa a agradecer pelas coisas que aparecem na sua vida, porque todas essas situações são oportunidades de olhar para algo, ressignificar e se tornar uma pessoa melhor. Quando a doença se apresenta no corpo, é mostrando que, tem que nem febre, né? Febre é um alerta, o corpo não tá legal, tem alguma coisa aí, vamos verificar, né? Exatamente. É até um processo de autocura. E quando a pessoa começa a enxergar dessa maneira, quantos de vocês que estão aí nos ouvindo já tiveram algum sintoma, alguma doença, que você teve que parar e olhar, e a partir de então você mudou algo na sua vida e foi para melhor?
quando você para e olha realmente o que isso está querendo dizer, e não somente cala a boca daquele sintoma, daquela doença. Faz. Exatamente. Ele cala a boca, mas ele está lá. Então, é importante usar o remédio quando necessário, mas é importante trabalhar a causa também. Mas pode, a pessoa que já está num tratamento alopático, com os remédios, esse tratamento ele é um complementar, pode andar junto. Deve, com certeza. O resultado é fantástico, tanto é que tem muitos médicos que encaminham o paciente para mim. Eu também trato muitos médicos e psicólogos também. Eles encaminham muito o paciente, porque quem faz terapia com psicólogo, que faz esse tipo de terapia associado, vai muito mais rápido. Então, esses psicólogos que gostam de terapias breves, que acreditam, não, eu quero que meu paciente fique logo bem, eles encaminham porque a gente desprograma do corpo, desprograma do inconsciente, e eu ainda aviso o psicólogo, olha, vai para a idade tal, olha, 3 anos de idade, ele passou por situações de muito... O psicólogo vai em cima. Menina, mas é muito louco, né? Quando você fez a microfisioterapia tocando em mim, você falou assim que aos 13 anos eu sofri uma situação, e realmente, eu tinha até esquecido disso, e realmente eu tinha sofrido. Gente, que loucura isso aí. É muito incrível, e muitas vezes a pessoa não lembra, e depois me liga ou manda mensagem, olha, eu falei com a minha mãe, aconteceu isso. Por exemplo, situações de medo. Pessoas que têm muito medo, que a gente acha muitas memórias em brônquios, tá? Pessoas que têm bronquite, problemas de pulmão, geralmente têm memórias de medo. Muitas vezes a gente investiga, a mãe teve um aborto antes. Nossa. Então, a criança já foi gestada com a memória de medo. Sim. Ou teve medo de perder essa criança. Mas aí você fala isso, e se for um segredo, por exemplo, como que faz? Não precisa verbalizar isso. Isso aí apenas... Não, eu posso perguntar, sua mãe sofreu algum tipo de aborto? Tem muito aborto que é espontâneo. Existem abortos que as pessoas têm e que nem sabem que tiveram. Exatamente. Porque às vezes a criança não evolui. Então, isso não é importante. Por exemplo, a gente tem que sentir o que o paciente pode ouvir. E eu só falo aquilo que vai trazer algo de bom para a pessoa. Sim. Porque a terapia é para o quê? Para você ressignificar e ver o lado bom de toda a situação. Ô, Silvia, põe esse Quantic aqui em cima, porque eu acho que vai ficar mais... Ah, não, dá para ver, tem uma câmera que está pegando aí direitinho. Maravilha. Todo mundo pode fazer. Tem contraindicação? Não tem contraindicação. Criança, a única idoso. coisa que eu não atendo é paciente que está com a vitalidade muito baixa. Vamos supor que um paciente está acamado no hospital e pede para eu ir no hospital atender. Eu não vou, por quê? Porque quando nós damos o estímulo para o corpo ele entra no mecanismo de autocura, só que ele precisa de energia para processar isso. E se a pessoa, é só nesse caso de estar acamado mesmo, tá? De estar sem vitalidade mesmo orgânica, o que pode acontecer? Ele pode dar uma piorada para melhorar, e nessa piorada talvez não seja legal. Porque o corpo não tem energia para receber essa frequência toda, é isso? Exatamente, porque ele vai puxar energia para entrar no mecanismo de autocura e a pessoa não tem. Entendi. Então, ela vai ficar mais fraca. Então, não é legal. Não é adequado. Então, é só nesse caso de paciente que está com a vitalidade muito baixa, mas depressão, ansiedade, situações que a pessoa está em casa, beleza, mas hospitalizado, tem que ter muito cuidado, você tem que analisar bem se pode ou não. Quando que não funciona? Existe essa possibilidade do Quantic não resolver? Não, o Quantic com o aparelho, né? Depende, pode sim ter situação que não resolve. Porque tem muitas coisas, Tati, que é do nosso espírito. Tem muitas coisas que dependem da nossa ação. Então, imagina, se existisse um aparelho ou uma técnica que curasse tudo, e não precisava mais de nada, né? Para que eu precisava me esforçar? Não é assim. É um processo, né? Sim. Então, sempre, os pacientes geralmente falam assim, nossa, eu cheguei aqui com gastrite, mas melhorei da coluna, melhorei disso, melhorei daquilo. Ou a pessoa pode chegar, vamos supor, com uma doença que é tida, né, como incurável, uma doença autoimune e tal, e sentir que ela o quê? Que ela estabilizou, que ela não curou totalmente, mas ela estabilizou, e ela melhorou em outros aspectos. Então, esse tipo de terapia, ela não é só curativa, ela também é preventiva. Sim. Então, às vezes a pessoa não tem sintoma nenhum, mas ela vai
E ela diz assim, nossa, eu estou vendo que minha vida está muito mais leve, eu estou criando coisas muito mais positivas, mais fantásticas. Então, a gente tem que entender que nós somos seres espirituais, experienciando uma vida material e que nós precisamos fazer nosso movimento, sim. Vamos supor, vou dar um caso de uma paciente com problema na coluna. Chegou lá no consultório com um problema muito sério de coluna e eu vi que esse problema na coluna estava relacionado ao pai, relacionamento com o pai. Aí eu falei, olha, você precisa olhar para o seu pai com respeito, aceitar como ele foi, como ele pode ser e a história de vocês. É o pai que foi dado a você. Ele, na verdade, é um grande mestre. O que ele está ensinando a você como ser espiritual? A desenvolver o que em você? A aceitação, o amor, enfim, não sei. Não, mas eu não falo com ele há 40 anos, ele mora na outra rua, casado com outra mulher, porque ele separou da minha mãe e ficou com outra mulher há 40 anos, eu não falo com ele. Aí eu falei, olha, sinto muito, eu desprogramei do seu corpo, pode ser que você dê uma melhorada, mas eu não posso te garantir, você precisa fazer esse movimento. Ela falou, ai não, ele tem Alzheimer, nem adianta mais, não sei o que, beleza. Aí ela fez só a microfisioterapia e outras técnicas que eu fiz lá na hora. Fiz até um exercício de relacionamento dela com o pai. Aí depois de mais ou menos uns 3 dias ela me ligou. Ai, me coloca naquele aparelho, no Quanta aqui, por favor. Aí eu falei, tá bom. Ela falou, tô com muita dor. Aí eu falei assim, você já sabe o processo, você já fez o movimento? Ela falou assim, ai não dá. Quando eu fiz o Quantec, coloquei lá tratamento para hérnia de disco, tal. O Quantec começou a falar sobre orgulho, ele dando bronca mesmo. O que será que fulana de tal não está querendo se rebaixar? O que será que ela se acha superior? Aí eu olhei e falei, meu Deus, e sai que tudo bronca. Escrito no relatório Saiu bonitinho, escrito, né? Porque eu coloquei a patologia hérnia de disco. Quando a gente coloca a patologia específica, ele dá tipo uns conselhos, né? Aí eu falei, você pediu, tá aí, ele apenas está dizendo o que eu falei e ele vai ficar martelando na tua cabeça. Ela, ai meu Deus, tá bom. Depois de 3 dias, ela mandou um vídeo para mim, eu chorei. Ela abraçada com o pai, ele sorrindo, ele tá com Alzheimer, mas ele sentiu a presença dela. E ela melhorou. Entendeu? Caramba. Então, lógico, nós precisamos fazer os movimentos. Como tem coisa que não precisa fazer movimento algum, é apenas ressignificar. O que eu fiz com esse rapaz da ansiedade? Nós voltamos lá atrás, ele se conectou com a avó dele, e ele entendeu que foi um processo, que eles continuam conectados, porque a morte, na verdade, não existe, né? A pessoa exatamente permanece em nós. Então, tem coisas que é apenas você voltar e ressignificar. Olhar de uma maneira diferente. Quantos de nós interpretamos algumas situações de nossas vidas e que quando lá na frente nós temos a oportunidade de ver, meu Deus, nem era aquilo. Nem era aquilo que eu pensava da pessoa. A pessoa também estava pensando isso de mim. E quando você... E às vezes já é tarde. A pessoa diz, meu Deus, já foi. Ou a pessoa já foi. Mas sempre é tempo. Porque, graças a Deus, a física quântica comprova que não existe tempo e espaço. A gente pode, sim, voltar atrás e ressignificar qualquer coisa de nossas vidas. Que qualquer maravilha. Situação. Nós vamos ter que encerrar aqui com você esse bloco. Então, para quem gostou, entrar em contato com você, fala seu Instagram, seu telefone. Meu Instagram é doutora Silvia Castelo, YouTube doutora Silvia Castelo e telefone é 12-98224-2175. Maravilha. Então, quem gostou, entre em contato e vá se tratar, né? Que maravilha. Então, eu agradeço aqui a sua presença. Muito obrigada, eu que agradeço. Muito bacana, muito esclarecedora. Se tiver dúvidas de ouvintes, eu passo para você, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo bloco. Já chegou o nosso próximo convidado, que é o Dr. Walter Bonaparte Júnior. Vem falar de coluna. Ai, tá. Tudo em ressonância. Tudo em ressonância. Maravilha, muito grata. E vocês que estão ouvindo, estão assistindo, fica aí, a gente já volta. Muito obrigada, um ótimo fim de semana. A número 1 do Vale 99. Saúde em Foco. Oferecimento. Vida Vale. Sua saúde, nossa prioridade. Odonto Sakamoto. Saúde e estética. Vida Vale, um dos mais completos centros de especialidades em saúde da região. Referência em exames de endoscopia e colonoscopia. Programa, estrutura, tecnologia e atendimento voltados para a linha do cuidado no tratamento gastrointestinal. Mais de 16 especialidades. Profissionais capacitados em libras. Estrutura pautada na segurança e qualidade no atendimento. A Vida Vale é acreditada à ONA. Avenida Itália 190. Telefone 3609-5800. Vida Vale. Sua saúde,
nossa prioridade. Tradição, confiança e respeito. É dessa forma que há 11 anos a Personal trabalha para realizar o sonho de morar bem. Por isso, se você quer comprar, vender ou alugar um imóvel, fale antes com a Personal. Atendimento exclusivo, feito por profissionais qualificados. Seja para morar ou investir, a Personal é a melhor opção. Ligue 3411-0011 ou acesse personalmob.com.br e agende uma visita. Personal Imobiliária. Você sonha, a Personal realiza. Em Taubaté, ensinar é ver a alegria das nossas crianças com uniforme escolar e tênis novinhos. É criar o melhor lugar para aprender com a reforma de 30 escolas. É servir merenda de qualidade para estimular o aprendizado. É conquistar a escola cívico-militar. É ter 10 mil alunos na escola do trabalho. É ter tempo para planejar as aulas. Porque com educação, a cidade cresce junto. Prefeitura de Taubaté. Compromisso com a nossa gente. O velhinho mais querido já tem data para chegar no Via Vale Garten Shopping. Domingo, 13 de novembro, vai rolar a parada de Natal mais esperada de todas, com direito à participação de personagens, distribuição de pipoca, algodão doce e muita diversão. Prepare-se para viver esse momento mágico. 13 de novembro, às 4h30, no estacionamento do Via Vale Garten Shopping. Evento gratuito. Via Vale Garten Shopping, o shopping para toda a família. A número 1 do Vale 99. No ar, Saúde em Foco. Voltamos aqui com Saúde em Foco. Bom, antes da gente conversar com o nosso próximo entrevistado, sempre aqui nós vamos divulgar informações das cidades em relação a ações de políticas públicas, né? Então, você aí que está ouvindo de outras cidades, se quiser mandar para a gente pelo Instagram algumas informações que sejam para contribuição social, é só mandar e a gente divulga aqui para você, tá bom? E essa é da Prefeitura de Tremembé, credenciamento de eleição do Conselho Municipal de Saúde. Olha que legal. Estão abertas as inscrições privadas de associações de interesse público na área da saúde, como sindicatos, conselhos e associações de classe, empresariado e sociedade civil para participarem da eleição do Conselho Municipal de Saúde de Tremembé, no biênio 23 a 24. Os interessados deverão entrar em contato pelo e-mail comus, @tremembé.sp.gov.br ou pessoalmente na Secretaria Municipal de Saúde, na Praça da República, número 361, no centro, até o dia 18 de novembro. Munidos da ficha de inscrição do candidato titular e suplente, juntamente com o ofício em papel timbrado da entidade representada, assinado pelo responsável legal. As eleições estarão previstas para o dia 6 de dezembro desse ano, à 1h30, no auditório de Centro de Eventos. Então, mais informações, entra lá no Instagram da Prefeitura de Tremembé, caso você queira participar, certo? Então, vamos falar agora sobre coluna, né? Tudo a ver com o nosso dia de hoje, com o nosso tema de hoje. Você assistiu a Silvia falando aqui, né, Dr. Walter? Tudo a ver com o seu trabalho também. Aperta o botão aí, por favor. Isso, muito bem. Muito bem, oficialmente bom dia, Dr. Walter. Muito grata por estar aqui. Bom dia, Tati. Bom dia, amigos da 99. Você que está nos ouvindo, muito bom ter uma oportunidade de falar sobre aquilo que a gente faz, né? Como a Silvia estava falando, um assunto bastante interessante, né? Bastante interessante. E você, como ela, também tem essa visão para o espiritual também, né? Porque a medicina, a gente sempre entendeu que andava separado do espírito, né? A gente separava as coisas, né? E você é um médico que defende, muitos médicos estão defendendo isso, né? E coluna, doutor, quem é que não tem problema na coluna, não teve, né? Parece que é um mal que assola a maioria das pessoas, né? Sem dúvida, Tati. O que acontece é que, do ponto de vista da espiritualidade, a gente não pode mais desligar o físico do espiritual, né? Nós não somos dois seres, somos um ser só. Então, composto de uma parte espiritual, uma parte orgânica. Então, dentro da medicina tradicional, a parte orgânica, a parte biológica, ela é tratada, mas sem o aspecto que a própria doutora Silvia, fisioterapeuta que nos antecedeu, disse, nós estamos ligados nas energias vibracionais. Então, sem dúvida, nós temos que levar em conta os fatores emocionais, os traumas das pessoas. Sem dúvida, isto tem que ser considerado. Sim. Mas, com relação a problemas de coluna,
a propensão do ser humano a ter problemas de coluna é muito grande, porque no nosso desenvolvimento biológico, nossa evolução ao longo dos anos, ao longo dos séculos, dos milênios, por que não, nós nos transformamos em bípedes, né? Passamos a ficar em pé. Certo. Então, ficando em pé, nós temos uma sobrecarga diferente na coluna. Então, uma das coisas que os estudiosos da evolução dizem é uma teoria de que nós temos uma sobrecarga por ter transformado a nossa maneira de ser. Então, se viemos dos símios, se viemos de outras evoluções do ser humano de outras maneiras, nós hoje andamos em pé. Hoje nós não andamos mais em 4 patas, né? Certo. Então a carga sobre a coluna é completamente diferente e o nosso dia a dia também, cada dia vai mudando e vai nos trazendo muitos problemas, muitas dificuldades que nós não nos atentamos para trabalhar a coluna, para a gente lidar com a coluna no nosso dia a dia de maneira correta. Primeiro que a gente senta errado, né? Fica no celular. Tem um estudo lá que diz que quando a gente fica no celular com a cabeça baixada, 25 quilos em cima do pescoço, né? Que pega diretamente na coluna cervical, né? Então vamos lá, vamos falar das colunas. Tá. A lombar, cervical e torácica, né? Isso. Bom, a coluna do ser humano ela é composta de 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas e 5 lombares. Então vamos especificar. A lombar fica na região aqui do quadril. Explica direitinho. Isso, fica. A lombar é acima. Vamos começar por cima, então, no pescoço. Então, do pescoço, da nuca até aquela região que a gente tem assim uma bolinha aqui entre a transição da nuca e a torácica, esse ossinho é a C7, é a 7ª cervical. Então, da nuca até esse ossinho é a cervical. Depois desse primeiro ossinho até mais ou menos a primeira costela, quando a gente palpa o abdômen pela frente, se você traçar uma linha para trás, você cai mais ou menos em T12, que seria a última torácica. Então, daquele ossinho... Tipo a linha do sutiã no caso da mulher. Mais ou menos, um pouco mais abaixo. Pouco mais abaixo. Aqui é torácica. A partir daí é lombar. Então, da lombar para baixo, nós temos a região sacral, e como muitos confundem também, falam que está com dor no cóccix. Mas o cóccix, na realidade, é um ossinho que está lá para baixo, perto já da região perineal, né? Então, a região logo abaixo da lombar é a sacral. Então, a gente tem a cervical, torácica, lombar, sacral, depois a sacrococcígea. Esse é o finalzinho, que é uma herança que nós temos também, quando a gente fala da antropologia, da cauda. Então, os animais que têm cauda têm um ossinho no final da coluna, que é o rabo, que é a cauda. Então, o nosso cóccix é uma herança genética involuída de uma cauda de um animal. E ele é voltado para dentro. No cachorro, por exemplo, nos outros animais você vê que ele é virado para fora. Tem uma cauda, tem um pedaço de osso, depois uma crina, por exemplo, de cavalo. E no humano existe o cóccix, que é essa remanescência genética de quando éramos diferentes. Então, que hoje não tem muita função. Entendi. E como que a gente pode ter esse cuidado com a coluna e como identificar que não está bacana, que não está legal? Olha, o cuidado com a coluna é essencial, mas o problema é que o ritmo de vida contemporâneo atrapalha esse cuidado. Então a gente faz as coisas rápido, a gente senta rápido, levanta rápido, não dá tempo de fazer um fortalecimento, nós não nos dedicamos adequadamente a um desenvolvimento muscular, né? Porque como a própria nossa amiga fisioterapeuta disse, o equilíbrio é importante. Então a gente não pode desprezar que o nosso corpo humano precisa de tratamento físico, sim. Então o nosso preparo físico, o nosso condicionamento, a gente tem um alongamento, um fortalecimento do abdômen, que é a região do core abdominal chamado, né? Que é aquela região de abdômen, glúteo, músculos paravertebrais das costas e a coxa. Esse fortalecimento é essencial para a saúde da coluna, pensando no tronco, na lombar, né? Como você mesmo citou da cervical, as posturas da cervical são mais importantes do que a carga, porque poucas pessoas carregam coisas na cabeça. Então, por exemplo, a carga sobre a cabeça de um trabalhador, um estivador do porto que carrega um saco de café na cabeça. Então, isso é péssimo, né? A carga que sofremos. Mas a maioria das pessoas não faz isso. Então, a maioria das pessoas, a preocupação é a rotação, flexão, extensão e as posturas de repouso. Trabalhar com posturas ergonômicas e não anti-ergonômicas. Então, se você está olhando com o seu tronco para frente, não é para trabalhar com a cabeça rodada, ou a cabeça olhando para cima, ou a cabeça olhando para baixo. É ideal que você traga esse pescoço para a posição mais neutra possível, para que a gente exerça cargas menores e gere menos sofrimento. Então essa seria a base.
ou que é difícil a gente sair daquela zona de conforto. Pois eu trabalho assim, eu faço isso e não mudo, né? Então, às vezes, é revisar a cadeira no seu ambiente de trabalho, é revisar como você levanta e como você abaixa para você pegar pesos. Com a perna, né? E Exatamente. não com a coluna, né? Será que você faz a flexão para frente da coluna, vai lá embaixo no chão, pega um peso e levanta? Ou será que você faz a flexão das pernas, do joelho, desce com o tronco auxiliando e levanta, ajudando a barriga com a barriga contraída? Então a gente às vezes não tem uns vícios, né? Imagina que a gente faz isso. Então, a gente tem alguns vícios que é difícil de corrigir. Mas a partir do momento, a gente aprende quando? Quando ouve alguém falando, como hoje a gente está tendo a oportunidade de mudar algumas condutas das pessoas, ou quando temos dores, né? Exatamente, foi o que aconteceu desse comigo. momento, Eu achava que só quem tinha dor na coluna era quem tinha excesso de peso. E eu sempre fui magra e, no fim, fui parar a mesa de cirurgia com 2 hérnias de disco porque eu não me cuidava. Então, é aquele chover no molhado, né? Atividade física, né, doutor? É igual emagrecer, né, Tati? Quem não sabe como fazer para emagrecer? O problema é que a gente não consegue fazer. Então, a gente tem que trazer para o consciente para que a gente consiga mudar. Então, a coluna, nós temos algumas coisas que são informações novas para o leigo, para aquele que não é médico. Né? Para você que está nos ouvindo hoje, está aprendendo. Mas outras coisas são um pouco intuitivas, né? A gente não cometer extremos, não judiar, vamos dizer assim, da nossa coluna particularmente. E a partir daí tem algumas situações em que nós também não temos controle. Como, por exemplo, a gente pode evitar o máximo possível não ser obeso. Tabagista é um fator muito grande de risco para a coluna também. Nossa, não sabia que tinha a ver. Quem fuma tem bastante fragilidade de ligamentos, de cartilagens, desidratação dessas estruturas. Então tem mais propensão a ter problemas de coluna, como degenerações da hérnia de disco. Né? A diabetes também propicia um pouquinho mais. É mesmo. Distúrbios hormonais, tem pessoas que têm mais problemas na coluna, tireoide, hipotireoidismo. Então tem diversos fatores metabólicos, orgânicos, que também propiciam. Existe também a genética. Isso. Então na genética você tem, por exemplo, eu tenho um caso de uma moça que a gente operou de hérnia de disco lombar e que depois ela me contou que o pai, a mãe e o irmão mais velho já tinham operado. Sim. Então são fragilidades pessoais, fragilidades familiares, em que a pessoa tem uma certa propensão. Predisposição. Exato, mas uma predisposição. Mas quem não tem isso na família também está sujeito, pelo não cuidado, desenvolver também. Sim. A gente está falando de diversos fatores independentes um do outro. Você pode, se você tiver propensão na família, for diabético, fumar e sedentário, então, aí você tem uma grande chance, você vai somando fatores, né? Então o que a gente precisa fazer é subtrair. Algumas coisas não temos como subtrair. Minha família é propensa, não temos como subtrair esse risco. Mas se eu for tabagista, se eu for sedentário e obeso, eu posso trabalhar nesses 3 fatores para que eu possa minimizar o risco de ter um problema de coluna. Sim. Para todos os casos a operação é indicada? Quando que é indicado pino, placa? Como? Olha, o tratamento da coluna, ele segue uma escadinha. Eu costumo falar para o meu paciente que tem alguns passos a serem percorridos antes de chegar na cirurgia. A cirurgia, logo de cara, é uma situação de exceção. Então, uma exceção quando você tem... Então, vamos começar ao contrário. Vamos começar na deficiência motora. Quando você tem, por exemplo, um sinal importantíssimo de déficit neurológico. Então, quando você tem o pé caído, a gente fala. Quando você tem muita dor na coluna, o nervo para de funcionar e você tem uma fraqueza extrema no pé. Isso é uma situação de urgência. Então, nessa situação, por exemplo, a gente não vai tratar com remédio nem com fisioterapia. A gente já propõe uma descompressão, um alívio daquela raiz nervosa na coluna logo de cara. Sim. Então, esse é o primeiro aspecto importante, que existem urgências dolorosas na coluna, sim. Agora, em geral, essa escadinha segue um tratamento como a gente já começou. Então, nas prevenções. Então, é o tratar a obesidade, é você diminuir os vícios que te prejudicam, é você passar a ter uma atividade muscular significativa, corrigir as suas posturas no trabalho, no lazer, no esporte, né? Então a gente, dessa maneira, vai seguindo essa escada. Entendi. Bom, então vamos para o próximo bloco. O Dr. Walter continua falando sobre coluna e você que está aí, continua nos ouvindo e a gente já volta. A número 1 do Vale 99. Saúde em Foco. Oferecimento. Vida Vale. Sua saúde, nossa prioridade. Odonto Sakamoto. Saúde e estética.
Vida Vale, um dos mais completos centros de especialidades em saúde da região. Referência em exames de endoscopia e colonoscopia. Programa, estrutura, tecnologia e atendimento voltados para a linha do cuidado no tratamento gastrointestinal. Mais de 16 especialidades. Profissionais capacitados em Libras. Estrutura pautada na segurança e qualidade no atendimento. A Vida Vale é acreditada à ONA. Avenida Itália 190. Telefone 3609-5800. Vida Vale. Sua saúde, nossa prioridade. Você já conhece a Escola Cultural Brasileira? Pioneira em educar com o uso da tecnologia. Parceiro oficial da Google for Education. Na Cultural, o ensino é voltado para o aluno e suas vivências no seu cotidiano. Cada criança é acolhida com carinho e emoção e atendimento personalizado. Venha fazer parte dessa escola. Leve com você a marca da Escola Cultural Brasileira. Localizada na rua Humaitá 291. Telefone 3411-6326. Vem aí mais uma edição do Taubaté Jazz e Blues Festival. De 11 a 13 de novembro, grandes nomes da música passam pelo palco de eventos de Quiriri. Confira algumas atrações. Sexta, dia 11, tem Ana Deride. Sábado, dia 12, tem Nuno Mendeles. E domingo, dia 13, é a vez de Blues Beatles. Programação completa em taubaté.sp.gov.br/Jazz e Blues Festival. Prefeitura de Taubaté. A número 1 do Vale 99. Saúde em Foco. Muito bem, voltando aqui com Saúde em Foco. Vocês estão gostando, gente? Depois eu quero que vocês mandem mensagem lá para mim no Instagram, Saúde em Foco, para dizer o que vocês acharam, mandar também sugestões de pauta, tá bom? Para a gente trazer aqui sempre um profissional. Doutor Walter, vamos continuar então. A gente falou da escadinha, né? Então, o primeiro passo é a prevenção. E depois? Não preveniu, não resolveu, aí evolui para a cirurgia, é isso? A partir dessa escadinha a gente vai seguindo com os diversos métodos de tratamento conservador. Então, antes de chegar na cirurgia, a pessoa já passou pela tentativa da prevenção, aí é o diagnóstico. Então, vai num profissional especialista em coluna e esse profissional vai diagnosticar o que você tem. Isso é importante, porque uma dor na coluna é uma coisa, você ser portador de hérnia de disco é outra. E não existe apenas hérnia de disco. Você pode ter, por exemplo, uma dor gerada numa pessoa de idade por uma fratura osteoporótica. Sim. Então isso é muito importante, que às vezes é subdiagnosticado. Você pega um idoso que tem uma osteoporose, mais comum em mulheres pós-menopausa, mas todos podem ter. Mas como em mulheres ter dor na coluna pós-menopausa? Dor não, a fratura. A fratura. A osteoporose ela é mais comum em mulheres pós-menopausa. Então a osteoporose diminui a densidade do osso. Entendi. Então às vezes um pequeno trauma, uma queda simples ou um tranco que você dá ao descer uma escada, pode ter uma fratura parcial de uma vértebra. Então a dor é gerada por isso. Por exemplo, é um dos casos. Então, por isso que o profissional é importante para definir para você qual é a origem da fratura, da dor. Então é uma dor de origem nos ligamentos, na musculatura, nos ossos ou no disco. Então isso é importante. O primeiro é o diagnóstico. Tá. Então depois o diagnóstico é feito através de exames, né? Então a gente tem essencialmente raio-x, tomografia, ressonância magnética. Existe um exame chamado tomografia faz a ressonância no nervo. A tomografia, a característica dela é usar raio-x. Então, ela é mais apropriada para tecidos duros. Então, por exemplo, cálcio. Então, ossos, tomografia é melhor. Tá. Ressonância é mais apropriada para tecidos moles, porque ela funciona à base do campo magnético onde vibra o hidrogênio do corpo da pessoa. Então, o magneto faz o corpo da pessoa vibrar. Essa vibração é captada pelo aparelho e quanto mais mole o tecido, quanto mais água tem, melhor é visto. Então, ligamento, cartilagem, músculo, menos osso. Entendi. Também se vê osso, mas um pouco menos. Entendi. E um exame funcional que chama eletroneuromiografia, que é o exame do teste do choquinho, por exemplo, das pernas ou dos braços. Né? Então, a gente fala dos braços, porque se tiver uma hérnia de disco cervical, em geral, os sintomas são irradiações para os braços. Sim. Formigamento das mãos, e quando a hérnia de disco é lombar, o sintoma principal, quando ela comprime o ciático, por exemplo, desce para uma das pernas em geral. E aí entra-se, por exemplo, no tratamento cirúrgico. Bom, você perguntou no outro bloco para mim a respeito de métodos de cirurgia, né, que nós temos. Né? Hoje a medicina na coluna está evoluindo muito. E a gente tem feito diversas coisas, hoje depende do caso. Então, na falência do tratamento conservador, naquele fracasso onde você passa
mais de 6 a 8 semanas em crise, usou diversos métodos, medicação, fisioterapia, etc, etc, e você não teve sucesso. Existe um diagnóstico possível de ser abordado através da cirurgia, chega o momento da cirurgia. Sim. Hoje em dia a cirurgia é bastante segura, a anestesia é bastante segura, já existe algumas cirurgias com anestesia regional, por exemplo, peri ou RAC, existe com anestesia local associada, né? Hoje a gente está fazendo também endoscopia de coluna. É uma área que eu tenho atuado com bastante sucesso, em que se faz a retirada de uma hérnia de disco, basicamente, através de um endoscópio, através de uma cânula que se insere lateralmente na parte de trás da coluna. E essa cânula tem um vídeo na nossa frente, igual se opera a vesícula, o ombro, e a gente faz através de um portal. É uma técnica uniportal com uma tela na nossa frente, onde é feito o tratamento daquela hérnia através de vídeo. Chama endoscopia da coluna lombar. Que legal! Então é bastante interessante e é uma técnica promissora, por exemplo, para pequenas hérnias ou para pessoas idosas que não podem ter uma anestesia geral por tempo prolongado. Sim. Então é um grande método e já está incluso no rol da ANS. Então aquele que tem convênio já tem direito a esse procedimento. Um procedimento ainda sofisticado, mas a gente já faz e já está se desenvolvendo nele e tem tido bons resultados. E tem diversos métodos. O clássico da hérnia de disco, aquela microdissectomia, ou a gente tem, quando tem uma instabilidade muito grande da coluna, aí precisa colocar os famosos pinos, né, famosos parafusos, sim, que a gente indica quando tem ou uma grande fratura, ou uma instabilidade grande entre as vértebras, coisas que uma pequena cirurgia não vai resolver. Então, cada caso, quando bem analisado, quando bem diagnosticado, ele tem o seu correto tratamento. Exatamente. E rapidamente eu vou contribuir aqui. No meu caso, eu cheguei com um dossiê, eu chamo de dossiê, porque eu cheguei com tanta informação para o meu médico na época, um relatório tão bem detalhado, onde era a dor, como que era quando começou, que ele foi tão certeiro no diagnóstico, e aí eu tive a cura na cirurgia. Ele até falou assim, nossa, Tatiana, se toda paciente chegasse com tanta informação assim, embasada em data, em intensidade de dor e tal, seria mais fácil o diagnóstico. Então, também é importante, quem tem essa dor, se observar, né, doutor, para poder dizer aquilo para o médico, porque se o médico só vai conseguir chegar no diagnóstico quando ele recebe informação do paciente, né? Sem dúvida. A história é a anamnese, né? A história detalhada, os exames, o exame físico. É essencial que se examine o paciente para saber os reflexos daquele membro, para saber o trajeto da dor, para saber a capacidade, se existe atrofia da musculatura ou não, existe restrição da mobilidade, existe restrição da capacidade muscular da pessoa. Então, a história, os exames complementares e o exame físico, esses três fazem com que a gente possa indicar o tratamento correto. Sim. Se for uma cirurgia, ótimo. Procure um profissional bom, um profissional responsável, bem informado, que vai te dar a melhor opção dentro desse universo de tratamento, né? Sim. Vamos para as dicas então, porque sempre é bom a gente prevenir do que remediar, né? A própria Sem frase, dúvida, já, como o ditado já diz. Muita gente trabalhando sentado no computador hoje em dia, ou esses youtubers, os gamers, né, que precisam... Quais são tem que ter a posição correta do laptop, apoio debaixo dos pés, não é? Sim. Tem essa receitinha, sim, né? É preocupação com ergonomia, né? Isso é uma ergonomia. Você precisa fazer com que a sua coluna não sofra extremos, não sofra excessos. Sim. Então, trabalhos em hiperextensão ou hiperflexão, ou onde as pernas estão penduradas totalmente, ou onde o seu pescoço é muito voltado para cima ou para baixo. Sim. Então, o ideal é adequar a bancada que você trabalha numa altura em que os seus braços estejam em posição neutra para não forçar os ombros também. Sim. Em que você olhe para frente na tela, sua tela não seja nem muito alta nem muito baixa, para que você possa olhar de maneira reta, para o horizonte, para não forçar a coluna cervical. Levantar a cada hora, no mínimo, fazer um alongamento e uma movimentação do corpo enquanto você está sentado, não ficar 3, 4 horas sentado. Isso leva a um edema das estruturas, força bastante os discos da lombar baixa. Então eu preciso que se levante, faça um alongamento, se mexa um pouco para que circule aquela linfa, que as cartilagens sejam melhor irrigadas e a pessoa mude um pouco de posição. Sim. Então essas são as dicas levantar básicas. De lado, né? Eu não posso mais levantar ninguém poderia, né? Levantar de frente. De frente, tem que virar de lado, não é? Hoje existe muito o conceito de ativar o abdômen, né? Os educadores físicos falam pra gente, ative o abdômen, ative o abdômen. Sim. Eu digo isso para meus pacientes. Então, você vai levantar, vai mudar de posição, faça força com a barriga, contrai a barriga e usa a barriga.
né? Não interessa se a barriga está grande, está pequena, está musculosa ou não, Sim. mas você tem músculo abdominal. Sim. Então, tendo músculo abdominal, contrai a barriga e faz o movimento com a barriga contraída. Sim. Isso para virar na cama, para levantar da cama, virar de lado é o ideal. Dormir de lado com um travesseiro entre os joelhos é o ideal também. Alivia bastante. Um travesseiro para o pescoço de altura, de modo que a sua torácica fique alinhado com a cervical, seu pescoço não fique nem muito abaixo, nem muito acima desse nível, é o ideal. Sim. Então, um colchão também que adapte a você, que não seja muito mole, né? Às vezes as pessoas têm um colchão que, eu comprei quando casei, né? Quando que você casou? Faz 20 anos. Trocou o colchão? Não. Então, quer dizer, tenha já um molde do corpo da pessoa ali. Isso não é bom. E deitado também, de barriga para cima, colocar um apoio debaixo dos joelhos também ajuda, né? Fazer uma flexãozinha do joelho para diminuir o estiramento sobre a lombar também. Ai, que maravilha. Mais dicas importantes para passar, que chega muito lá no seu consultório, que resolveria em policiamento no dia a dia, por exemplo? Eu acho que é conscientização corporal. Verdade. É a pessoa se observar nas diversas tarefas, né? Então, ela lembrar que existe a coluna, e geralmente ela só lembra quando dói. Quando dói. Quando não dói, a gente não lembra que existe, né? Então, a saúde nos traz essas dificuldades apenas quando ela vai embora, né? E procura ajuda, sim. Se eu tenho uma dor, você falou que é por 3 semanas seguidas, já tem que procurar alguma coisa. Isso. De 3 semanas para frente, vale a pena buscar uma ajuda. Agora, de 6 a 8 semanas de crise, e com o tratamento conservador realizado, estaria indicado algum procedimento cirúrgico, caso tenha sido achado alguma coisa nos exames. Entendi. Então, uma crise que você não sai dela de 6 a 8 semanas, o médico especialista em coluna geralmente começa a conversar com você a respeito da possibilidade de uma cirurgia. E a gente só complementando da endoscopia, a endoscopia a gente dá alta no mesmo dia. Ah, é? Então, pra você ter uma ideia, você opera de manhã, de tarde você está em casa andando. Uma semana de repouso relativo, usa uma cinta, a gente gosta de colocar uma cinta elástica para manter um travamento do tronco e a pessoa se recupera bastante rápido. Vários casos isso pode ser usado. Um mito que eu conheço muito, que eu me valia disso, que era assim, não, eu não preciso me cuidar porque eu sou magra e nunca vou ter problema de coluna. Gente, não tem nada a ver, porque a gente tem essa impressão, né? Que quem é magra é saudável, quem não é saudável. Não tem nada a ver, porque tem gente que está acima do peso, por exemplo, que não tem problema na coluna, não necessariamente, né? Porque o grande lance é a prevenção, a atividade física, não é verdade? Sim, sim. Apesar que dentro dos fatores predisponentes, a gente falou em obesidade, né? Então, quando você tem obesidade, você está acima do peso, quase todos nós hoje no Brasil temos mais de 70% acima do peso. Nossa. Nós temos uma predisponência a carregar mais peso à toa. Sim. Então, sem dúvida, é um fator bastante, que contribui. Mas sim. não é o único e único absolutamente fator. O magro pode sim ter hernia de disco, não é o único fator. Nós vamos já terminando. Bom, vamos então, deixa os seus contatos para quem precisar de você. Tá, ok. Bom, eu sou neurocirurgião com uma formação apenas em coluna, eu faço tratamento de cirurgia da coluna. Eu tenho o Instagram, o meu é Walter Bonaparte JR, Walter com W. E o telefone de contato. Telefone? Eu tenho um site no YouTube que é Walter Bonaparte Júnior. Maravilha. Né? Meu site não é muito direcionado para a parte médica ou do YouTube, é um outro conteúdo, mas também uma maneira. É muito legal. É um conteúdo mais do ponto de vista espiritual. E a gente tem também um telefone de contato para quem se interessar nesse sentido ou precisar da parte profissional. É 99133-0055 em horário comercial. Maravilha. Estamos finalizando. Quero agradecer demais a sua presença aqui. Agradecer também a todos vocês que estão ouvindo, que estão assistindo. Quero agradecer também aos patrocinadores também, a toda a equipe da 99 que me recebeu muito bem. Quero agradecer a todos vocês. A minha cabeleireira Júlia Graziella também, lá do Via Vale Shopping. Muito grata. E eu espero você no próximo sábado, às 8 horas da manhã. Se você perdeu, quer assistir o programa, tá no YouTube, no Facebook, se inscreve. Sugestões de tema, manda aqui para o Instagram, que a gente vai avaliar, colocar na pauta e trazer sempre mais informações para a qualidade de vida para você, certo? Espero que tenham gostado. Até o próximo programa. Gratidão por ter vindo, Obrigado. Viu, doutor? E sucesso para nós e mais saúde pra gente, certo? Até o próximo sábado. Quem quiser saber o próximo convidado, lá no Instagram, já vai saber e já vai se informar. Um grande beijo, até mais. Tchau, tchau. A número